Mas eu vou te falar, Mário, que eu tô há mais de 20 anos no jornalismo, né? Então, sei lá, eu cobria lá atrás o Maluf, né? Que, convenhamos, era um cara muito folclórico e tal, Sim. Mário Covas. Então, eu já vivi muito dessas situações políticas. O que mais me toca hoje, e é algo muito difícil para o jornalista acompanhar, é essa disseminação de fake news. E eu não estou nem falando isso especificamente de política, né? Você falar mal de um outro candidato que você não gosta, mentir sobre um outro candidato, isso acontece há muito tempo. Fazia Agora, parte do jogo, né? evidentemente, fazia parte do jogo. O que me toca, por exemplo, é ver crianças que não estão caminhando mais porque os pais não deram a vacina da polio para ela, porque essa situação, sei lá, por que isso aconteceu aí e aqui, das pessoas anti-vacina. Você tem criança morrendo, você tem doenças que estavam erradicadas, que estão voltando, porque o pai recebeu uma mensagem, sei lá, da tia, do amigo, que não é para ir tomar a vacina. Né? O Zé Gotinha, que era uma referência quando eu era Exato. criança, ou mais velho um pouco, enfim. E o Brasil sempre foi uma referência da vacinação, e hoje não é mais por causa de fake news, de mentira. Então, esse tipo de situação em que atinge criança e só é propagada porque o pai leu qualquer bobagem em algum lugar, né, e não acompanha a história, basta ver que a pandemia que a gente acabou de viver, do coronavírus, enfim, a gente está aqui por causa da vacina, né? A gente está podendo respirar sem a máscara e tudo mais, porque tomamos a vacina. Então, esse tipo de maluquice, de mentira, esse me toca muito mais do que situações da política aqui ou aí, porque mexe diretamente na vida das pessoas. Aquela criança que hoje não pode mais andar porque teve pólio, porque o pai não levou ela para tomar a gotinha, ela para sempre vai estar marcada como sendo uma vítima de fake news, de mentira. E eu não tenho ideia como eu, como jornalista, mesmo usando todos os canais que eu tenho à disposição, como esse que eu estou conversando com você, vou conseguir entrar na cabeça do pai dessas crianças, da mãe, e falar: meu, não acredita nisso, acredita na história. Né? Então isso me dá uma certa impotência. Ter esse ou aquele político no poder, o que ele faz, o que ele não faz, isso varia muito. E roubalheira, atos morais, como você fala muito bem, né? Isso Uhum. infelizmente aconteceu muito e vai continuar acontecendo. Mas essa disseminação de fake news que atinge não a eleição, não o político, mas atinge a vida das pessoas e o futuro, especificamente de crianças, é algo que me toca de uma maneira muito forte. Isso está cada vez crescendo mais aqui nos Estados Unidos e infelizmente também no Brasil e em outras partes do mundo. Bem lembrado, galera. Vacinem as suas crianças. A audiência aqui do Critiquei vacina a turma em casa, que eu tenho certeza que o pessoal tem um pensamento crítico, não vai vacilar nessa, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Bom, não vacilem. Marão, deixa eu entrar um pouquinho na questão da tua carreira, que ela é muito interessante, né? Você, tantos anos de rádio, não sei, para quem não acompanhou, tinha o Barões do Rádio ali, pô, era uma época bem legal ali, né? Pegou o Boechat, né? Que foi teu chefe, aliás, se não me engano, né? Uma época saudoso, né? Boechat, tantos outros que passaram no rádio, né, emblemáticos, é um baita de um trabalho que você fez, mas também tem tudo a ver com a trajetória também né, de rádio, de jornalismo, né, de levando a informação. É muito legal também hoje, né, agora como correspondente. Né, normalmente quem passa a bola é o Megali, por exemplo, puxa, você é muito bacana essa troca. Como você fez esse mapa na tua carreira ou as coisas foram acontecendo de fato até virar o correspondente? E como você vê essas diferenças hoje e a responsabilidade de ser um correspondente num país que está sempre todo mundo em atenção e agora os holofotes você não sabe assim, não. Tem o Oscar, teve agora o Mundial de Clubes, não dá para tem coisas que dá para prever, tem outras que são absolutamente imprevisíveis, mas por conta do atual governo. Como que é essa questão da tua carreira? Como que você traz pra gente? Sabe que meu banco de folgas está grande, rapaz. Não consigo tirar folga por aqui cada final de semana. Eu penso, você consegue trabalhar mais esse plantão? Enfim. Mas faz parte da rotina do Aí, Band, jornalista. Né? estamos de olho, hein? Eu É, critiquei, mas né, vamos lá, hein? Ó, no sindicato é. dos jornalistas. Nos Estados Unidos, hein? É pior ainda. eu adoro rádio, né? Eu comecei praticamente no rádio, trabalhei 9 anos na Rádio Jovem Pan, numa outra época né, da Rádio Jovem Pan, até que a Rádio Band News FM foi lançada, há exatamente, acabou de completar de 18 anos né, no ar, e para mim é um momento muito legal, esse que eu trabalhei mais de 10 anos com o Ricardo Boechat, né, que é para mim o maior jornalista com que eu tive a oportunidade de trabalhar, um cara É um muito ícone, né? especial que infelizmente nos deixou daquela forma trágica, né? Assim foi muito bacana estar com o Boechat, porque o Boechat tinha visões que fugiam um pouco da onda, né? Onde todo mundo estava pensando de um jeito, ele parava, pensava de uma outra forma, então foi sempre muito legal ter essa interação com ele durante tanto tempo. Eu acabei abrindo, né? Fazendo antes dos podcasts explodirem, né? Muito louco, eu nem sabia que isso iria acontecer, mas
eu acabei criando o Barões do Rádio, que era uma homenagem a essas figuras que eu sempre acompanhei desde criança, praticamente, né? O rádio sempre fez parte da minha vida. Então, o Barões do Rádio era uma espécie de homenagem a essas pessoas, e era um podcast antes do podcast virar febre. Se eu soubesse, teria até continuado e tal, mas Não, enfim, mas você tem que resgatar acabou. agora, porque ainda tem mais gente. Agora Que você agora aqui é amplifica, complicado. mas bem legal. Aqui nos Estados Unidos é mais complicado isso, mas enfim. E depois de tanto tempo trabalhando aí, surgiu a oportunidade de vir para cá. E já era uma intenção ter essa experiência com a minha família aqui. Mas como você falou, é diferente. Eu faço um programa diário na Rádio Band News FM, que eu trato de todos os assuntos do Brasil, daqui. Então eu tenho que estar antenado a tudo que está acontecendo no Brasil. Né? O Band News que vai ao ar, o Band News Station, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas estar aqui é muito diferente da visão brasileira. O Brasil abre muito mais espaço para as coisas dos Estados Unidos do que os americanos para as coisas do Brasil. Não tudo, né? Evidentemente, o que é a tragédia aqui, a história, por exemplo, do Texas, virou notícia no Brasil. Mas o Brasil nem sempre é. Eu ouço muito os meus companheiros do Brasil. O que eles estão falando do Brasil aí? Nada. Né? Não tem essa. Por quê? Porque se você pegar, sei lá, o correspondente do Chile, é bem provável que a pessoa que está na televisão chilena fala, o que estão falando do Chile aí? Então você tem essa visão segmentada por país, você vê que não é assim, né? Não funciona tanto assim. Como eu te falei no começo, tarifaço não é um assunto que está no dia a dia aqui. E não é nada contra o Brasil, não é isso, não é algo. É como nós brasileiros vemos essa relação ainda com os Estados Unidos, né? Mas ainda assim, há por aqui uma visão muito grande de coisas que o Brasil pode melhorar. Por exemplo, nesse momento eu sempre acompanho, toda vez acompanho, todo dia, jogos do meu time. Então São Paulo, por exemplo, está jogando agora e acabou de fazer 1-0, por exemplo, contra a equipe do Juventude. Maravilha, então é sempre essas coisas. Também, eu fico nessa. Recebi um alerta aqui também. Exatamente. Então, essa relação com o Brasil eu não tenho como perder, por exemplo. É algo que eu fico acompanhando direto. E é bom o pessoal daí saber que nem tudo aqui é maravilhoso, nem tudo é 100%, nem tudo é perfeito. Tem muita coisa ruim. Vou dar um exemplo que, por exemplo, é bom, um exemplo que nem está no dia a dia dos brasileiros. Nova York vive uma crise nos seus governos, no governo estadual e na prefeitura. Os últimos governadores que passaram por aqui são corruptos. O atual prefeito está debaixo de um processo de corrupção absurdo, que ele só está sendo mantido no poder, e ele é democrata, graças a uma decisão do Trump, que é republicano, que acabou se aliando ali. Então, tem coisas aqui dos Estados Unidos, eu estou falando da maior cidade americana, que nem chega aí no Brasil, não faz parte do dia a dia do brasileiro saber que o prefeito, a prefeita, a governadora, né, estão debaixo de processos gravíssimos de corrupção. Então, essa relação da notícia, seja de alguma coisa que é importante, convenhamos, né, para a maior cidade do mundo, né, Nova York, mas que mal chega no Brasil, é um pouco dessa relativização que é muito interessante envolvendo as notícias dos dois países.